Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2. Bons estudos! Este vídeo foi produzido especialmente para você, estudante do 9º ano do ensino fundamental, e na semana 1, o tema de Geografia são as inovações técnicas e transformações espaciais. Bons estudos! Da produção manual à indústria. Antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima ocorria de forma artesanal, prevalecendo o trabalho manual e individual, ou seja, o artesão realizava sozinho todas as etapas da produção. Além disso, eram utilizados instrumentos simples, como facas, tesouras, martelos e agulhas. Muitas vezes a produção dos bens ocorria na casa do artesão. Por volta do século XVI, alguns artesãos começaram a se organizar nas chamadas oficinas manufatureiras. Surge então a manufatura, caracterizada pelo trabalho em grupo, ainda predominantemente manual, pelo uso de máquinas simples e pela divisão de tarefas, ou seja, cada artesão se responsabilizava por uma parte da produção. Então já havia ali, dentro da manufatura, uma divisão do trabalho. Para ampliar a produção, em razão do aumento das vendas, as oficinas manufatureiras passaram a investir em novas tecnologias, como a máquina a vapor e o tear mecânico, que revolucionaram a produção. As máquinas substituíram diversas ferramentas antes utilizadas pelos trabalhadores nas manufaturas e no artesanato. O uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais para a produção. Foram as fábricas, onde ficavam as máquinas e os operários, que passaram a ter um salário em troca do trabalho. Com a utilização de máquinas e de novas técnicas de produção, a indústria passou a produzir em larga escala, uma grande quantidade de bens e em série, bens fabricados de acordo com um padrão que os garante iguais. As inovações na maneira de produzir aceleraram o processo de expansão capitalista, desencadeando profundas transformações no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas. O conjunto dessas inovações ficou conhecido como Revolução Industrial. As 3 fases da Revolução Industrial estão no quadro a seguir. Então, vemos no quadro que a primeira Revolução Industrial ela foi do século XVIII ao século XIX. A segunda Revolução Industrial foi da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. E a terceira Revolução Industrial ocorreu da segunda metade do século XX até os dias atuais. As principais tecnologias na primeira Revolução foi a máquina a vapor, a fundição e a fabricação do ferro forjado, máquina de fiar. A fonte de energia da primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral, que abastecia as máquinas a vapor. Na segunda Revolução Industrial, o motor a combustão interna passou a ser a principal tecnologia, a fabricação do aço, o telefone, o telégrafo e a lâmpada elétrica. A fonte de energia principal da segunda revolução foi o petróleo, o carvão mineral e a hidroeletricidade. Na terceira revolução industrial, as principais tecnologias foram os computadores e tecnologias associadas, os chips, circuitos eletrônicos, softwares, hardwares, sistemas de telecomunicações vinculados à informática, telemática, tecnologia aeroespacial. A fonte de energia passou a ser o petróleo, carvão mineral, gás natural, hidroeletricidade, energia nuclear, fontes alternativas como solar, eólica, biomassa e energia das marés. Na primeira Revolução Industrial, o meio de transporte eram os navios e trens a vapor. Na primeira Revolução Industrial, o sistema de produção era o início da divisão da produção em etapas e da especialização do trabalho. Os fatores locacionais eram próximo a jazidas de carvão mineral e das regiões com disponibilidade de mão de obra, ou seja, as cidades. As relações de trabalho se davam no início com o trabalho assalariado, intensa exploração do trabalhador, longas jornadas de trabalho, trabalho infantil e feminino.
Os principais países representantes foram Inglaterra, que foi a pioneira da primeira Revolução Industrial, seguida por Alemanha, França e Bélgica. Na segunda Revolução Industrial, os meios de transporte eram navios e trens a vapor ou a óleo diesel, automóveis e caminhões e aviões. O sistema de produção era o Taylorismo, no qual a linha de montagem com intensa divisão de tarefas entre os funcionários, o Fordismo, que era baseado na produção e consumo em massa, os fatores locacionais, ou seja, a localização das indústrias, eram de acordo à disponibilidade de matéria-prima, fontes de energia, proximidade do mercado consumidor e de portos para exportação. As relações de trabalho na segunda Revolução Industrial se davam com a alienação do trabalhador, ou seja, uma especialização extrema naquilo que ele fazia, né? Ele não conhecia todo o processo produtivo, mas apenas uma parte. Os movimentos dos trabalhadores contra a exploração e formação dos sindicatos. Os principais países que representaram aí a segunda revolução foram os Estados Unidos, países da Europa Ocidental, União Soviética e Japão. Na terceira revolução industrial, os meios de transporte eram navios cargueiros e aviões de grande porte, trens de alta velocidade, automóveis e caminhões, oleodutos e gasodutos. O sistema de produção já é baseado na robotização e automação, uma produção flexível, né? Aí, do toyotismo, o just in time, ou seja, o produto seria produzido na terceira revolução a partir da demanda de consumidores e não mais baseado na superprodução. Os fatores locacionais passam a ser os baixos custos de produção, energia, infraestrutura e mão de obra, qualificação da mão de obra para os setores de alta tecnologia. Então, as indústrias vão se localizar na terceira revolução de acordo com a disponibilidade e o custo da mão de obra, da infraestrutura, da matéria-prima, e vai necessitar cada vez mais de uma qualificação profissional. Em relação às relações de trabalho, o desemprego se torna estrutural, ou seja, uma grande leva de desempregados por conta da própria mecanização das indústrias, que tirou muitos empregos, as exigências de qualificação elevada, a ênfase no setor terciário, que é o setor de serviços. Os principais países da terceira revolução foram Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, Rússia, Sudeste Asiático, países industrializados da América Latina e da África. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Vamos lá, mão à obra. Na primeira atividade, é necessário que você observe as imagens e responda as questões que se seguem. Então temos aí duas imagens, né, de uma produção no século XVIII na Itália, e a segunda imagem é um grupo de mulheres conhecido como Filhas da Liberdade, que no século XVII, nos Estados Unidos, elas protestavam contra a dominação britânica e produzindo seus próprios tecidos. Ok? Na letra A, está perguntando: quais diferenças você observa entre os processos de produção representados nas imagens? Então, você faz uma observação atenta e vai responder qual é a diferença entre os processos de produção, qual é a forma que está sendo produzido aí cada produto. Na letra B, na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade? Justifique. Você acha que sim? Todos estão fazendo a mesma atividade? Dê uma justificativa para isso. Letra C. Entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz mais e em menor tempo? Por quê? Então você acha que essa produção da imagem 1 é melhor e dura menos tempo, ou na imagem 2? Responda. Atividade 2. Sobre a segunda revolução industrial, faça o que se pede.
A. Cite 2 elementos fundamentais desta etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. B. Qual o período do apogeu desta etapa? Então você vai voltar no conteúdo explicado e responder essas atividades. Na atividade 3 é necessário você ler o texto para responder a questão a seguir. A indústria trazia consigo a tirania do relógio, ou seja, a maldade do relógio, e a medida do tempo não em estações, semanas ou dias, mas em minutos, ou seja, era necessário muita rapidez. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes, tinham de ser forçadas por leis, disciplina, multa e salários baixos, que somente o trabalho incessante e sem interrupções, ou seja, sem parar, permitia ganhar o suficiente para viver. Era um trabalho que beirava a escravidão, né? Como vimos aí. Você vai responder o seguinte: que alterações a indústria trouxe para o ritmo do trabalho se comparado ao artesanato? Quais mecanismos passaram a ser utilizados para que as pessoas aceitassem o ritmo de trabalho das fábricas? Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. Então, você tem aí diversas respostas, né? Diversas perguntas dentro de uma só. E você deve respondê-las em sequência, ok? Seja bem criativo e crítico. Atividade 4. Faça uma pesquisa sobre o artesanato nos dias de hoje. Entrevistem algumas pessoas próximas que têm o artesanato como fonte de renda. Tentem descobrir o seguinte: A. Qual produto produzido? B. Quais materiais são utilizados? C. Quais são as etapas da produção? D. Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? E E. Quais são as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado? Você vai procurar alguém na sua região, próximo à sua casa, algum parente, conhecido, amigo, lembrando de guardar o distanciamento social. Faça essas perguntas via telefone, WhatsApp, ou, se for pessoalmente, mantenha a distância. Procure alguém que trabalhe com artesanato, crochê, alguém que faça bonecas, alguém que faça panelas de barro, pinturas, alguém que faça roupas, né, alguma costureira, e faça essa entrevista. Para responder à atividade número 5, é necessário você observar atentamente a charge de Frank e Ernest. É uma charge muito conhecida, em que eles estão aí numa linha de montagem fabril, né, e conversam. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Você faça uma análise atenta, né, e redija um pequeno texto sobre essa charge, fazendo uma crítica sobre o que ela nos transmite e sobre qual momento histórico isso transcorre, se foi na primeira, na segunda ou na terceira Revolução Industrial, ok? Seja bem criativo e, acima de tudo, muito crítico em relação aos fatos. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.